Bom dia, meus amigos. Hoje são 18 de outubro de 2023. Nós estamos aqui contando a história de uma mulher chamada Zípora. Não é a Zípora da Bíblia, é um relato que nós recebemos, mas nós não vamos colocar o nome real da pessoa. Então nós apelidamos essa pessoa de Zípora. Se você viu a nossa primeira postagem, o primeiro capítulo, você vai entender, porque aqui ela continua contando a sua história. Vamos lá. O relato de Zípora, parte 2. A vida continuava. Meu pai continuava a beber e minha mãe muito submissa. Assim, eu fui para o quarto ano com uma média muito baixa. Em casa continuávamos a passar muitos apertos. Ao findar do quarto ano, chegou o dia de tirar o famoso diploma. Eu fui com a média 6,5. Não tinha mais cabeça para aprender, pois as dificuldades da minha casa e a péssima alimentação não me deixavam concentrar nas coisas que eram ensinadas. No dia do diploma, eu achei que o ano acabou, era só eu ir embora para minha casa. Mal eu não sabia que teria que ir de uniforme para buscar o tal do diploma. A pior vergonha para mim seria ter que colocar aquele uniforme de saco de linhagem pintado de azul, com as minhas colegas todas bem arrumadas e em climas de festa. A pior vergonha para mim, no dia da entrega do diploma, seria que o local seria um cinema, ou seja, um teatro. Era um cinema, o qual eu nunca tinha entrado. E fiquei me perguntando, quem vai me levar? Meu pai nunca tinha ido à escola. Acho que ele nem sabia que eu ia tirar diploma. Minha mãe sempre trabalhando. E ele deveria estar bêbado em algum lugar. Minha mãe também não poderia ir. Ela pediu a um tio meu que me levasse. E lá fui eu, em um carrinho velho que ele tinha, com um sapato de plástico, e o sol, quando batia, queimava os meus pés. Aquele sapato preto, parecendo uma imitação de Vulcabras, e eu com o meu uniforme de saco. Entrei no cinema e me sentei escondida lá atrás. Não queria que ninguém me visse. O meu desespero foi que quando eu cheguei, além de chegar atrasada, meus amigos de sala já estavam todos em um palco muito lindo e iluminado. E eu, como um patinho feio, sentada lá atrás, me perguntava: o que eu estou fazendo aqui? Quando de repente alguém chama pelo meu nome e eu tenho que atravessar aquele enorme teatro com todas as pessoas me olhando. Eu não me lembro nem como subi naquele palco, nem como recebi um canudo amarrado com uma fitinha. Minhas amigas todas lindas, empolgadas, posando para a foto. Para a foto não, para o retrato, que na época era o retrato. E eu fiquei escondida lá atrás, tanto que nunca vi a minha foto. Enfim, acabou aquele grande pesadelo do diploma, mas iria começar um outro. Me colocariam para trabalhar em uma casa de família. E eu voltaria à escola agora só com 15 anos novamente. Nesta casa de família, Deus me permitiria passar mais um tempo de humilhação. Eu cuidava do serviço da casa, cuidava dos filhos dos meus patrões. Eles eram bons, mas não eram bons como eu pensava. Naquela casa tinha muita comida gostosa, mas eu esperava para ver se ia sobrar para mim. Tinham frutas que eu nunca sabia, que nem sabia que existia. Me recordo que o meu patrão descascava um abacaxi muito suculento e docinho e partia aquelas lascas com a faca, colocava na boca e podíamos ver escorrendo pelo lado da boca dele. Ele comia com uma boca muito boa e eu ficava olhando, meio acanhada, com a cabeça baixa, trabalhando, pensando que um dia eu poderia comer um abacaxi.
Minha patroa comprava flores frescas para colocar na sala para enfeitar. Eram flores naturais, eram umas rosas vermelhas lindas, eram dúzias e umas florzinhas miudinhas branquinhas que fazia aquele ambiente ficar muito lindo. Eles comiam e se sobrasse, eu comia. Lembro-me que um dia, em um sábado, após ter terminado uma faxina, ela disse para mim: "Você pode almoçar." Então eu falei: "Que maravilha." Quando cheguei lá, eles já tinham comido toda a salada de tomates e sobrou só aquele caldo e um pouquinho de arroz. Para falar a verdade, hoje eu nem me lembro se eles me pagavam. A única coisa que eu sei é que eu tinha que ir lá trabalhar. E ali fiquei trabalhando e me perguntando como ficaria a minha vida daquele jeito. Em casa meu pai continuava bêbado e às vezes trocávamos verduras por leite em pó com uma senhora, pois o marido dela trabalhava em um lugar chamado Estrela Branca. O leite em pó não era dos melhores, ele colava no céu da boca. Como meu pai bebia muito, começou a ter uma doença no fígado devido ao excesso de bebida. Começou a ter convulsões e eu nunca tinha visto aquilo. Aí começava outro pesadelo na minha vida. Eu nunca tinha visto aquilo. Um dia ele caiu na cozinha. E a minha mãe foi socorrê-lo. A boca dele espumava muito, suas pernas batiam e tremiam. Eu ficava olhando de longe sem entender nada. Minha mãe enfiou o dedo na boca dele. Eu não entendi por quê. E ele mordeu o dedo dela e saiu sangue. Ficávamos muito assustados. Da outra vez que aconteceu, minha mãe abriu a boca dele com o cabo do garfo, pois disse que se a língua dele enrolasse para trás, ele podia morrer. Hoje eu sei que seria uma asfixia. Meu irmão continuava a estudar e por eu ser mulher, meu pai falou que eu não precisava estudar. Minha mãe continuava a lavar roupas e trabalhar em uma casa de família. Nesta casa que eu trabalhava, a patroa colocava o que hoje eu sei que eram absorventes íntimos em um saco. Depois mandava eu jogar fora, dentro de um rio. Só fechava a boca do saco e não falava o que tinha dentro. E dizia para mim: não abra este pacote. Leve correndo e joga dentro do rio. Ela e o marido dela ficavam sentados no portão, sorrindo, zombando. E eu não entendia por que eles estavam rindo, mas eu obedecia. Só mais tarde eu saberia que aquele pacote estava cheio de absorventes usados e sujos. Eu já estava chegando no meu limite naquela casa. Tinha que arear as vasilhas até que ficassem um espelho. Chegava na minha casa e lá estava a minha dura realidade. O chão, com muitos buracos, eram de cimento. E, na verdade, eu tinha muita vontade que o chão da minha casa fosse brilhante como o chão da casa de minhas colegas. Um dia comentei com uma pessoa como eu gostaria de encerar minha casa, pois nós só passávamos pano e lavava, porque também o chão tinha muitos buracos. E ela disse para mim: passe cera. Eu falei: a cera é cara, pois eu passo na casa de minhas patroas e o chão fica lindo como um espelho, quase dava para ver o rosto. Eu lembro que passava no chão da casa de minhas patroas uma cera vermelha, se não me engano, o nome era Cristal. E essa moça disse para mim: mas você pode fazer a cera em casa, fabrique sua própria cera. Peraí, o negócio de fabricar a cera em casa vai dar certo não, mas peraí. Então, eu fui fazer a receita. Comprei com muita dificuldade uma barrinha de parafina e consegui um pouco de gasolina, pois a moça havia me ensinado como fazer. Cheguei em casa, derreti a parafina em uma panela e logo depois, na minha inocência, joguei gasolina. Me recordo que pegou fogo no botijão, pegou fogo no bujão e foi uma gritaria dentro de casa. Minha mãe pedia para eu correr e pedir socorro e ao mesmo tempo jogava uma água que estava dentro do tanque.
Quanto mais jogávamos água, mais o fogo se espalhava, mas a boa mão de Deus já estava ali a nos livrar e conseguimos controlar o fogo. E o grito de socorro que eu dei, nunca apareceu ninguém. Fui chamada a atenção. Lembro que quando meu pai chegava bêbado, eu tentava lhe dar um abraço. E eles bravejavam: sai daqui, eu não gosto de brincadeiras com crianças. Para mim, não doeu na hora que eu era criança. Então, essa rejeição, essa questão dele ter rejeitado o abraço, para mim não fez diferente. Mas começou ali a surgir uma pessoa fria e sem sorrisos. Porque para mim, não sorrir era a coisa certa a se fazer, era o que ele passava para mim, pois ele dizia que não gostava de arreganhar os dentes para ninguém, vocês se lembram? Então, fui uma pessoa muito séria e fria, pois ele falava que tínhamos que ser fortes. Pois além das dificuldades que ele passou, era errado ficar arreganhando os dentes para as pessoas. Com meus 15 anos, voltei a estudar. E a sorte começou a brilhar para mim, pois agora minha mãe tinha dinheiro para comprar a camisa de uniforme. Enfim, pela primeira vez, eu me senti aceita, me senti amada. E o colégio, eu entrei na 5ª série com 15 anos e toda feliz. Naquele colégio, eu não tinha vergonha. Eu sentia que fazia parte das pessoas, com as pessoas. Eu brincava. O colégio tinha até exercício, era uma época feliz da minha vida. E vocês devem estar se perguntando, e o namoro? Você já estava com 15 anos? Nunca passava pela minha cabeça, apesar de ter 15 anos, eu era uma adolescente, pois a minha adolescência foi tirada muito cedo quando eu precisei trabalhar em casa de família. O ano passou, que sonho, que alegria, os melhores momentos, pois quando eu chegava em casa, a realidade estava lá. Passei 1 ano naquele colégio e agora eu ia para a 6ª série. Ali a felicidade, o meu emocional estava muito bom e eu consegui aprender as coisas. E eu era muito inteligente. Enfim, eu disse, a sorte sorriu para mim. Um belo dia eu estava no colégio, meu pai, que nunca tinha ido à escola nem no primário, estava na escola. Eu pensei, ele veio ver minhas notas, ele vai ficar orgulhoso de mim. Pela primeira vez, meu pai se interessou por mim e está vibrando com a minha carreira. Mal eu não sabia que o pior estava por vir. A vice-diretora foi à minha sala e disse que meu pai mandou me chamar. Eu, toda feliz, fui. Pensando, que maravilha, meu pai, meus amigos vão poder conhecer meu pai. Quando cheguei na secretaria, ele me deu a mão e saiu me puxando. Você vai para casa agora e o seu irmão fica. Eu, sem entender nada do que estava acontecendo, fui. Em casa, não podia perguntar nada, mas a resposta viria no outro dia. A vice-diretora da escola foi à minha casa e eu lá de dentro, escutando ela conversar com meu pai no portão, eu não pude deixar de ouvir a conversa. E ela disse para o meu pai, o senhor não pode tirar esta menina da escola, ela é muito inteligente, ela tem boas notas, ela tem futuro. Mas ele disse, ela não precisa estudar, ela é mulher. Ela vai trabalhar em casa de família. O irmão continua estudando e ela sai. E ali vi aquela vice-diretora indo embora e fui tomado novamente por um novo ciclo de tristeza. Tínhamos medo dele. Ele não batia, pois falava que se batesse ele iria matar. Então, eu não me atrevia a falar nada. Minha mãe continuava a trabalhar em casa de família e meu irmão estudando e eu em casa de família também. Ele nunca me tocou, mas mesmo presente parecia estar ausente. Acabou que eu não consegui trabalhar em casa de família. Nossa situação
financeira parecia estar muito apertada e eu sentia a necessidade de fazer alguma coisa para ajudar minha mãe. Então comecei a juntar vidros, pedacinhos de ferro velhos, pedacinhos de cobre que às vezes achava pelo chão quando ia na casa da minha avó. Aos sábados passava um senhor em nossa rua que comprava ferro velhos, garrafas, alumínios, que hoje chamamos de recicláveis. E o dinheiro que ganhava era pouquinho, mas usava para comprar pão. Mas as coisas continuavam apertadas. E eu, embora estivesse com quase 17 anos, era uma moça inocente, de igreja, nunca tinha namorado, não tinha vontade de namorar, ficava só vivendo os problemas dos adultos. Mais uma vez, vou parar por aqui, pois preciso respirar. A minha sorte vai mudar. Breve eu enviarei o meu outro relato. É isso aí, gente. Às vezes você está ouvindo esses relatos e muitas coisas que eu estou falando aqui, que essa pessoa mandou, que está aqui em várias folhas e páginas que eu passei a limpo, você deve estar falando assim, essa moça não está contando a história dela, ela está contando a minha, ou seja, a sua. Mas em alguma coisa que você deve ter se identificado. Eu espero que este relato, que essa pessoa teve essa oportunidade maravilhosa de contar, e nós vamos ver a sorte dela mudar no decorrer do tempo, ver que ela sobreviveu, ela ainda vai passar alguns apertos, mas ela vai ter, assim, a vida dela mudada totalmente. Então, eu creio que se você é do tempo dela, porque aqui você viu que ela falou de cera, cristal. Se você perguntar hoje para uma pessoa do nosso tempo o que é cera, cristal, ela não sabe. Pra você ter uma ideia. Um dia meu marido foi e perguntou para minha sobrinha, minha querida, você sabe o que é quirela? Ela falou assim, não, eu acho que é uma flor. E muitas vezes eu ouvi meu avô falar, eu tenho umas quirelas. Eu vou terminar minha fala aqui te fazendo uma pergunta, você que é desse tempo que essa moça está fazendo o relato, você sabe o que é quirela? Não, depois você me conta. Bom dia para vocês, até o nosso próximo relato. Talvez o próximo, né? A Zípora 3 vai demorar um pouquinho para chegar, mas nesse intervalo eu vou contar uma história de uma outra pessoa. A outra história tem início, meio e fim. Não que essa não tem, mas essa aqui é bem grande, tá? Mas vamos seguindo devagarzinho. Um abraço, obrigado pela sua atenção e até a próxima.